perfurei, fraturei, rasguei a furca, fiz um preparo para o pino e também rasguei a furca. E agora, como que eu lido com o paciente? Falo ou não falo a verdade para ele? Como que eu tenho que proceder? Pessoal, eu sou a doutora Karina Lizauskas, especialista em radiologia e endodontia. Eu vou falar de dois casos nessa minha trajetória de 27 anos. O primeiro acidente que eu cometi, que infelizmente a gente está passível de cometer acidentes, não porque a gente quer, que acontece durante um preparo, fazer um rasgo, quebrar uma lima, enfim, isso pode acontecer, mas como solucionar? Como falar para o paciente? Que eu acho que esse que é o grande dilema dos dentistas, dos colegas, né? E um outro caso que o colega não falou, então é o segundo caso que eu vou relatar. E o que aconteceu? Então, o primeiro caso, vou resumir, tentar resumir, foi uma paciente em 2002, eu já estava iniciando a minha especialização de endo, já estava com 3 anos de formada, e ela era a última paciente do dia, às 18 horas. Imagina, foi um dia super puxado de cirurgias, orçamentos, enfim, eu estava extremamente cansada. Quando eu tirei o raio-x, vi que era canal, expliquei para ela. Tinha um espaço da câmara pulpar, bonitinho, né? Eu senti a técnica puff, né? Quando a gente faz o acesso, enfim. E aí eu não senti o bendito puff. Fui com a broca, ai, tem que achar os canais. Começando a sangrar, e eu assim, é pulpite, e não parei, né? Acabei não parando, porque eu achava que era pulpite, até o momento que me deu um estalo, eu falei, não, para, porque não tá normal. Deixei com o medicamento, pedi para ela retornar 3 dias depois, e quando eu abri, eis a surpresa. Quando eu olhei, fiz um rasgo na raiz, na furca da raiz distal do dente. Eu falei, meu Deus, e agora? A minha sorte que no dia seguinte eu estava indo para a especialização, porque a gente ficava a semana inteira na especialização, e eu tive a honra de ser mentorada, e o meu professor foi o Dr. Valdrigue, da Unicamp, os antigos eu acho que conhecem, os novos eu não sei, um excelente professor e um excelente ser humano. E aí eu contei para ele o ocorrido, a primeira coisa assim, calma. Segunda, você já falou para paciente? Eu falei, não, ainda não. Eu não sei como contar, né? Estou com medo, porque como que eu vou falar? Foi a primeira vez que ocorreu um acidente, né? E eu fiquei super mal com a situação. Ele falou, fala a verdade, seja transparente. Bom, em 2002 estava o início do MTA, e o MTA é caro, naquela época era muito caro. Aí ele assim, comprei MTA, ele me explicou como colocar. E quando eu retornei, que ela voltou para o consultório, eis a surpresa. Ela teve uma reabsorção óssea extremamente avançada e rápida, mobilidade dental e bolsa periodontal. Aí eu, pronto, chorei, lembrei de odonto legal de imperícia, imprudência e negligência, e eu já me preparando para ter que extrair, que ela ia perder o dente, né, e pôr um implante nela. Aí o professor assim, confia, põe o MTA. Coloquei o MTA, na semana seguinte a bolsa já tinha sumido, o dente já não estava com tanta mobilidade, e eu acho que depois de um mês, eu acho que já começou a formação de osso na região da furca e tal. E eu expliquei para ela, eu falei, olha, aconteceu um pequeno acidente, a anatomia do teu dente não estava muito no normal, eu acabei fazendo um rasgo, eu coloquei um material tipo um cimento. Caso você vá a outro profissional e na hora do raio-x ele ver esse concreto, ele vai questionar, nossa, o que é isso? Você já sabe, foi um remédio que a gente utilizou para salvar o teu dente, para fazer todo um procedimento certinho, enfim. Nunca cobrei dessa paciente os materiais que eu utilizei. Fiz o acompanhamento radiográfico por 1 ano, também nunca cobrei raio-x. E fui honesta, e ela me agradeceu e ela entendeu. Continuou tratando comigo, depois ela casou e foi morar em outro estado. A família ainda continua tratando comigo. Então, assim, transparência sempre.
a gente tem que ser honesto com o paciente. Isso é uma visão minha, tá? E sempre fui, porque já fraturei lima, já tive que fazer cirurgia parodôntica para remover lima que saiu, ultrapassou o ápice. Então, assim, nunca cobrei, sempre falei e os pacientes sempre confiaram. E agora eu vou falar o segundo caso. Foi uma indicação de um colega protesista, eu não o conhecia, porque foi através de uma outra colega que falou de mim, então ele pediu para fazer uma endo. Quando é assim, eu faço um raio-x para mim, no final, um raio-x final pro colega, faço todo um relatório para mim, peço para o paciente assinar. E assim, entrego a cartinha e vai para o colega. Caso o colega quer entrar em contato comigo, eu converso, falo tudo por telefone. Enfim, esse colega fez um preparo para pino e o que aconteceu? Ele acabou fazendo um rasgo. Só que ele não falou a verdade. O que ele falou? Que a culpa foi minha, da endodontista. Aí o paciente veio, claro, me questionar, veio falar um monte. E aí eu tirei um raio-x e mostrei como ele saiu do consultório, como estava o dente e como estava o dente. Tinha o preparo feito, enfim. E o paciente viu. E ele ficou super... Ele e eu ficamos chateados, na realidade. Paciente porque o colega não foi honesto com o paciente. E eu porque o colega jogou a culpa em cima de mim, sendo que o meu trabalho estava correto. Então, foi muito chato. Ainda me prontifiquei em ajudar o paciente, coloquei MTA, assim, cobrei, claro, mas não cobrei um valor absurdo, né? Mas cobrei o material, cobrei o tratamento, um valor que eu acho que foi condizente, porque não foi culpa minha, foi culpa do colega, mas isso ia dar tanto BO e o paciente estava tão chateado que não queria voltar. Eu falei, senhor, quer que eu arrume? Ele falou, você consegue? Eu falei, vou fazer o meu possível. Ele, tá bom. Aí o amigo desse paciente indicou um outro profissional, um outro protesista, e ele acabou indo para esse outro profissional e eu não sei que fim deu, se ele ficou com dente, se não ficou, enfim, acabei não sabendo, mas esse senhor me indicou pessoas para fazer endo. Então, por isso que eu digo, a gente tem que ser transparente, a gente tem que ser honesto, porque isso dá segurança ao paciente, isso mostra a tua credibilidade. Então, eu sempre atuei assim e eu durmo tranquilamente. Eu falo para vocês que, assim, eu não tenho peso na consciência. Enfim, essa é a minha história e me fale, vocês já passaram por isso? Como que foi falar para o paciente? Como que foi o seu primeiro acidente? Como que você ficou? Deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha e quem quiser se inscrever, eu vou ficar muito agradecida. Até a próxima, pessoal!